Fala galera, Alexandre aqui, sejam bem-vindos ao OleDev. Sou um aspirante a programador júnior construindo conteúdo de tecnologia para vocês. Então bora pro vídeo de hoje. Se você pudesse construir interfaces limpas, responsivas, sem nunca mais precisar pesquisar no Google como centralizar uma div, seria bom, né? Então hoje a gente vai fazer isso se tornar realidade. Eu entendo que depois de tantos tutoriais você ainda tenha dificuldade com layouts responsivos, estilos personalizados ou em até utilizar o máximo que o Tailwind tem para te oferecer. Foi exatamente por isso que eu trouxe esse aulão de Tailwind para vocês. Não é um tutorial simples, é um aulão que vai fazer tudo finalmente fazer sentido para você. Esse não é um vídeo onde eu vou jogar várias classes utilitárias sem nenhuma explicação. Se você não tem certeza como o Tailwind funciona por detrás dos panos, ou também não tem certeza de quais são as melhores práticas, tem dificuldade de lidar com Dark Mode, temas personalizados, pseudoclasses, media queries ou utilitários dinâmicos, talvez ainda dependa do JavaScript para fazer coisas que o Tailwind já faz de forma nativa, ou talvez você queira só utilizar o Tailwind de uma forma mais séria e parar de ficar brincando com ele. Então, esse vídeo é para você. No final desse aulão, você não vai ficar mais só copiando e colando classes. Você vai entender o porquê e como elas funcionam. Enquanto você domina os fundamentos do Tailwind, você vai aprender a estruturar projetos da forma correta, entender os princípios do estilo Utility First, criar layouts totalmente responsivos, implementar Dark Mode e temas personalizados, mas para que isso aconteça, a gente precisa entender o que é o Tailwind. O Tailwind não é apenas um framework de estilos, ele é uma abordagem que é baseada em utilitários, que te permite construir sites responsivos e modernos de forma mais rápida e fácil. Diferente de outros kits de designs que vêm prontos como o Bootstrap, Material UI, o Tailwind ele oferece classes que são reutilizáveis que te dão mais controle do que você está fazendo. Em vez de você estilizar o seu CSS do zero, você pode combinar todas essas classes e utilizar no seu site da forma que você quiser. E essa abordagem revolucionou a forma com que os desenvolvedores escrevem CSS hoje. Mas claro que os kits são ótimos no começo, mas ajustá-los para que eles se adequem ao seu design pode ser uma dor de cabeça. Mas vamos lá. Aqueles blocos de design pronto, eles ficam todos parecendo que você está escrevendo no site do iFood, fica tudo igual e não tem nenhum tipo de personalização, né? O Tailwind, por outro lado, ele é como uma cozinha completa. Ele te dá todos os ingredientes, mas ele não vai te dar a refeição pronta. Agora é a hora de parar com aqueles layouts engessados e com cara de copia e cola. Com ele você tem a possibilidade de personalizar tudo, mantendo o seu código simples e fácil de manter. E se você quiser alguns kits ou componentes prontos, o ecossistema do Tailwind cresceu muito. Hoje existem diversas bibliotecas que oferecem suporte, como o Tailwind UI, o Headless UI, ou a queridinha de muitos, a Shad CN. Essas bibliotecas permitem criar interfaces com muito mais agilidade, sem abrir mão da personalização. Mas será que as empresas usam o Tailwind? Cara, com toda a certeza. Do OpenAI, GitHub, Microsoft até a NASA. O Tailwind é a escolha de muitas empresas de peso. O site oficial até mostra uma galeria com empresas importantes que utilizam o Tailwind em produção. Então, pronto para levar o seu estilo de desenvolvimento para o próximo nível? Mas afinal, como que o Tailwind funciona? Antes de mais nada, vamos comparar o CSS tradicional com a abordagem Utility First que a gente usa no Tailwind. Como que a gente realmente escreve o CSS? Normalmente, a gente cria elementos e nesses elementos a gente atribui classes. Por exemplo, a gente tem uma div que se chama Container e a gente tem um H1 que se chama Container Heading. E depois a gente vai lá no nosso CSS, cria o nosso ponto container, coloca justify content, tudo aquilo que a gente já sabe. Depois a gente coloca um estilo também no heading e pronto, ali tá feito o nosso beabá do dia a dia. Ou seja, a gente está criando classes personalizadas com estilos pré-definidos pela gente. Agora vamos tentar repensar isso com a mentalidade do Utility First. E se, ao invés de a gente criar nomes de classes personalizados, a gente quebrasse essas classes em pequenas classes reutilizáveis? Por exemplo, Flex
define o display flex. Item center, alinha os itens no centro. A gente tem o align items, que também pode ser center, e o mesmo a gente pode usar para font size e para espaçamentos. Com essas classes utilitárias, a gente pode estruturar o nosso HTML basicamente assim. A gente cria uma div com as classes flex, justify center e item center, ou seja, a gente está compondo o estilo usando apenas essas pequenas classes utilitárias sem ter a necessidade de usar uma classe personalizada pré-montada. E a gente pode fazer isso com um parágrafo também. Você consegue perceber a diferença? A gente ainda está utilizando classe, mas ao invés de utilizar um nome personalizado para depois ir no CSS e reconfigurar isso tudo lá, a gente está usando essas pequenas classes utilitárias diretamente nas nossas tags e a gente está compondo o nosso CSS lá. É exatamente isso que o Tailwind faz. Cada classe do Tailwind já é uma regra CSS pronta. Por exemplo, se a gente utilizar o flex, o Tailwind já gera tudo que está dentro do flex de maneira automática, a gente só precisa colocar ele lá. Pode parecer um pouco estranho no começo, cara, mas quando você pega a prática, isso torna uma mão na roda. E na realidade vai te economizar muitas horas de desenvolvimento. Você não vai precisar ficar se preocupando com os nomes das classes, com modelagem, ou ficar tomando conta daquele arquivo gigantesco de CSS. O Tailwind, ele vai cuidar disso tudo para você. Mas pelo Tailwind ser tão simples, muitos equívocos são lançados em cima dele. Um dos maiores é: mas isso aí não é a mesma coisa de montar um estilo inline, né, na mesma linha lá do HTML? Porque, cara, parece que a gente está escrevendo tudo na tag. Eu já faço isso antes. Por que eu não posso usar o CSS normal para fazer isso? O cara veio com um nome diferente e agora todo mundo usa. Meu pequeno gafanhoto, não é a mesma coisa. Cara, os estilos, quando eles são escritos inline, eles não dão acesso às pseudoclasses, como aquele nosso queridinho hover, o active. A gente não consegue fazer media query inline. E outra, o mais importante de tudo, eles não são reutilizáveis. Você vai precisar escrever todos os estilos em cada um dos seus elementos, caso você queira utilizar eles em outros lugares. Já as classes do Tailwind, elas são totalmente reutilizáveis, ou seja, você pode criar um pequeno grupo de classes e utilizar no seu código todo à vontade, da maneira que você quiser. Então, depois desse papo que a gente teve até agora, eu espero que você não confunda mais escrever estilos inline com o Tailwind, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Agora vamos colocar um pouco nossas mãos na prática e vamos ver como funcionam os fundamentos do Tailwind. Mas antes de ir para os fundamentos, tenho certeza que esse vídeo já merece seu like. Clica aqui no botão inscreva-se para a gente continuar trazendo conteúdos muito significativos como esse. Bora lá! Galera, vamos falar agora um pouquinho de background e vamos falar um pouco de espaçamentos, beleza? Ó, vamos criar uma div aqui. Dentro dessa div a gente vai criar o nosso H1, hello, world, como sempre, né? Vamos dar um estilinho nele aqui para ele parar de ficar preto, né? Class, vamos colocar aqui um text, white, perfeito. Vamos colocar aqui também dentro dessa class uma fonte e eu quero que ela seja mono. E vamos colocar aqui também uma fonte extra bold, beleza? Não vai funcionar porque aqui é um ponto de interrogação e eu preciso de um igual. Perfeito. Agora que a gente já mudou aqui a nossa corzinha, deixa eu colocar um E aqui no lugar certo. Vamos mudar, vamos começar a fazer o estilo da nossa div, tá? Vamos aqui abrir a nossa classe. Dentro dessa div eu vou escrever tudo, depois a gente vai passando passo a passo para ver o que é que a gente está modificando, tá? Eu vou querer aqui um BG Gray 700. Eu vou querer um height de 10, quero um width full, preciso de um border 2, quero também um border green, eu vou querer ele 400, rounded, MD, MY, extend P6, beleza. Perfeito, ó. O que aconteceu aqui? O que a gente está fazendo na realidade, ó? Primeira coisa no nosso texto, quero que ele fique branco, aparece aqui o que essa utility faz, ó. A fonte, ele muda a fonte para mim, e uma extra bold, tá tudo dentro dessa utility, beleza? Aqui na nossa div, a gente tem aqui, ó,
um background, que vai colocar a cor do background para esse cinza que eu escolhi. Esse 700 é a sombra, tá? Eu quero uma sombra de 700. O height, que todo mundo conhece, coloquei de 10. Width eu coloquei full para pegar toda a largura. Border 2. Aqui a gente muda a cor da linha da borda. A gente deixa ela um pouquinho arredondada. E por que tá MY aqui, não tá MT, margin top? Quando a gente coloca MY, a gente está falando da altura. MX é da largura, tá? Se eu colocar MY, eu coloco a margem tanto em cima quanto embaixo. Se eu colocar margin top 10, é só em cima que vai. Margin bottom, só embaixo que vai. Se eu colocar MY10, tanto em cima quanto embaixo mudam automaticamente, eu não preciso fazer isso separado, beleza? Serve também para o X. E agora, um padding de 6. Tá vendo que ele tá meio que desformatado aqui, ó? O hello não tá lá no meio? Pô, vamos corrigir isso aí. O que a gente vai precisar fazer aqui, ó? Vamos dizer que é flex, tá? Vamos colocar o nosso justify center e o nosso items center, que tá aqui, ó. Belezinha. Já conseguimos direcionar, colocamos tudo aqui no centro, tá bonitinho, tá personalizado. E lembrando, a gente só tá utilizando as nossas utilities, beleza? Então isso é uma parte muito boa do Tailwind. Novamente, eu sei que eu não sou redundante, é muito flexível, né? E agora a gente vai para uma parte um pouco mais interessante. Vamos falar aí dos nossos Flexbox, beleza? Layouts e Flexbox, galera. As principais propriedades que a gente utiliza para estruturar layouts são Position, Display e Overflow. Quando a gente está falando de Position, a gente tem Relative, que ela vai se movimentar de acordo com a sua posição original. A gente tem Absolute, que ela pode transitar livremente na sua div, vai depender da forma que você vai utilizar. A gente tem o Fixed, que ela vai ficar fixo, a sua div fica, o elemento que você está trabalhando, fica fixo na tela, independente se você scrolla seu mouse ou não. E a gente tem o Stick, que enquanto você está scrollando o seu mouse, sua div, o seu elemento, ele vai se movimentando até chegar em um certo ponto, ele fica fixo na sua tela. Isso também é você que decide quando acontece. Galera, falando um pouco sobre o Flexbox aqui, vamos criar uma div, tá? Dentro dessa div, a gente vai criar uma classe e vamos dizer que aqui tem um Flex para habilitar o nosso Flexbox. A gente vai ter um Justify Center e eu quero um Space X6 aqui. Vamos conversar um pouco sobre isso depois. Dentro da nossa div, vamos criar 3 elementos, tá? Vou tentar fazer umas cores da bandeira do Brasil aqui. Uma div, abrir a classinha dela aqui. Vamos colocar nessa div um height de 16, um width de 16. Eu quero um rounded full para ficar em um círculo. E também quero um BG que vai ser green 400. Deixa eu ver se já cria a minha bolinha aqui. Height 16, rounded full, BG. Ah, não ponto, é um traço, tá? Já criou o meu círculo. Vamos copiar isso aqui mais 2 vezes. Deixa eu só tentar formatar isso aqui para não ficar tão ruim, né? Beleza. Em vez de green aqui, vai ser yellow. E aqui vai ser blue. Beleza, galera. Estão vendo aqui, ó, que a gente consegue colocar um ao lado do outro, porque a gente está usando aí o Justify Center e está em row, né, por padrão. E caso a gente queira mudar isso, a gente pode apagar aqui, ó, colocar um traço, e a gente vai ver as propriedades aqui do Justify, ó. A gente tem o Around, a gente tem o Between, nós temos o Center, a gente tem o End. Então é muito simples de utilizar as propriedades que estão dentro dessa utility Justify, tá? Vamos deixar aqui no Center. E como é que a gente faz agora para deixar isso em coluna, né? Como o Flexbox ele já está habilitado, a gente só precisa colocar aqui FlexCol e ele já vai ficar um embaixo do outro, tá? Perfeito. E qual que é a propriedade que eu uso para fazer um espaçamento entre essas bolinhas quando a gente está falando de coluna? A gente usa o Align Items. Mas aqui no Tailwind não é Align Items, é Items. Colocamos Items e vamos colocar Center, né? Para a gente conseguir deixar um embaixo do outro. E nós temos aqui que deixar um espaçamento entre eles em coluna. Tá vendo que o nosso espaçamento aqui tá na horizontal? Vamos colocar um Y aqui
para ficar na vertical, ó. Perfeito. Tá coladinho aqui em cima. Vamos corrigir isso colocando uma margem top ali de 2, só para descolar. Pronto, descolou. E aqui no Item Center, a gente também pode verificar quais são as propriedades que estão aqui dentro, ó. A gente tem aqui o End, cadê? Temos o Center, temos o Start. A gente pode movimentar isso da forma que a gente quiser. Isso aí é trabalhar com Flexbox. A gente tem um site que normalmente a gente utiliza quando a gente está aprendendo para fazer brincadeirinha com posicionamento de div, tá? Que é o Flexbox Frog, que é esse aqui, guys, ó. Entre nesse site, ele é maravilhoso para vocês treinarem, quem tá no início mesmo aí. É um jogo. Vamos supor, ó, eu tenho aqui a linha do código que eu posso fazer e tenho o sapinho. Eu preciso colocar esse sapinho aqui lá dentro dessa paradinha que eu esqueci o nome aqui. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá. Justify content end, né? Que é para colocar ele lá no final, ó. O que vai acontecer com o sapinho? Veio para cá. A gente vai lá, clica em next. Ó, a gente foi pro nível 2 de 24. Esse aqui eu tinha feito. Justify content center. Foi pro centro? Opa, calma aí. Aqui, ó. Foi lá pro centro. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo eu não tinha feito ainda. Então, vamos ver se a gente consegue. Ó. Justify traço content e space around. Vamos ver quem a gente errou aqui. Aqui, ó. É 2 pontos. Foi, ó. E assim por diante, até completar o 24. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso Tailwind e vamos conversar um pouquinho agora sobre grid, gente. Aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui. E vamos colocar o nosso querido grid, tá? Vamos habilitar o grid aqui. O que a gente vai fazer? Vamos colocar grid, calls, 3. Vamos colocar 3 colunas aqui. Vamos colocar um gapzinho aqui de 2 para deixar um espaço entre os elementos, tá? Colocamos aqui o gapzinho de 2. Vamos colocar uma margem top de 2. E vamos colocar uma margem X também de 2 para descolar dos cantos, beleza? Olha aqui, ó. A gente tem 3 colunas, tá? Podemos colocar aqui nessas colunas o que a gente quiser. Agora, se a gente quiser colocar 5 coluninhas, a gente pode, ó. Mas a gente está utilizando 3. Deixa eu colocar aqui. A gente está utilizando 3, porém tem mais 2 aqui ao lado, beleza? Vamos voltar para 3. E o interessante do grid é o quê? Você pode, ó, tirar o width e ele vai preencher automaticamente o espaço todo daquele elemento que você tem. Dá para fazer isso com Flexbox também, mas não é tão automático quanto o grid, beleza? Tem também um site que a gente pode utilizar para treinar grid. Eu não lembro qual é o nome dele. Se eu lembrar, eu vou deixar ele aqui na tela. Ou eu vou deixar também aqui ou no primeiro comentário fixado, ou nos links ali da descrição, para que vocês consigam também praticar o grid aí do lado de vocês, beleza? E como fazer o seu site ficar bom em todos os tamanhos dos dispositivos? O Tailwind, ele facilita o design responsivo utilizando breakpoints com abordagem mobile first. Ele fornece para a gente um conjunto de tamanhos já pré-definidos que vão de pequeno, médio, grande e extra grande. E por padrão, esses conjuntos de largura, eles têm por padrão que ser min width, ou seja, tem uma largura mínima. Então sempre que você seta um tamanho de largura, ele vai funcionar daquela largura mínima para frente e nunca para trás. A gente também tem o max width, que faz com que as larguras sejam para trás, no caso. Mas lembre-se, a gente está trabalhando com uma ferramenta que é mobile first. Então primeiro você vai desenvolver para celular e depois você vai trabalhar nos tamanhos dos outros dispositivos, ou seja, nos tamanhos das telas de outros dispositivos. Vamos dar uma olhadinha disso aqui na prática. Vamos criar uma div e nessa div a gente vai colocar um P, tá? E esse P ele vai estar escrito o quê? Isso aparece apenas quando a tela for maior do
ou igual, né, a 768 pixels. Perfeito. Perfeito. Como que a gente vai fazer com que isso aqui seja verdade, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe e aqui a gente vai colocar assim, ó, mdblock hidden. O que significa isso? Significa que isso aqui vai ser hidden quando, né, quando a gente tiver uma tela que ela é maior ou igual a 48 RAM, que é por volta de 768 pixels. Vamos testar isso aqui, né? Ó, aqui quando eu diminuir e aumentar, vai aparecer a pixelagem aqui do lado e vocês acompanham aí, ó. Tá vendo? Ó, que aqui sumiu, certo? Olha como é que tá aumentando agora aqui os pixels e vamos ver quando chegar em 768, ó, 500 e pouco, 600, 765, 8. Daqui para frente vai aparecer o nosso texto. De 768 para trás não aparece. Lembra que eu falei que por padrão a gente começa do menor e do menor para frente, né? Então isso aqui é o nosso Media Query. Isso aqui significa que eu quero que as telas de tamanho médio para cima, sacou? Médio para cima vai aparecer tudo da hora legal. Médio para baixo não vai aparecer nada. Beleza? Então é por aqui que a gente controla o tamanho da tela. Show de bola? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar, agora que a gente sabe como é que funcionam os tamanhos das mídias, vamos tentar criar aqui, ó. Class, small. A gente vai colocar aqui um BG que vai ser dessa corzinha aqui. Beleza? E vamos fazer outra aqui, ó. MD, que é median. E vamos colocar um BG, um background dessa cor aqui. E vamos ver o que acontece, tá? Teoricamente, vamos só dar uma relembrada aqui, ó. Quando a tela for maior ou igual do que 48 RAM, vai ser de uma cor. Quando a tela for maior ou igual a 40 RAM, vai ser de outra cor. Mas vamos ver como é que isso se comporta, tá? Ó, small, pequenininho, sacou? Tá muito pequeno, não aconteceu nada. Já tá de um tamanho maior, ó. Ficou de que cor? Dessa cor aqui. Chegou nos 40 RAM lá. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui, ó. 600 e poucos pixels. Chegou nesses 600 e poucos pixels, mudou de cor. Mudou para essa cor aqui. Mas a pergunta que fica é o quê? Mas aqui diz que quando for maior ou igual a 40 RAM, vai ficar dessa cor. Mas essa quantidade de pixel aqui também não é maior ou igual do que 40 RAM? É. Só que o Tailwind entende o quê? Vai ser dessa cor até que tenha outra regra na frente. Se não tiver nenhuma regra aqui na frente, mas nenhuma query aqui na frente, media query aqui na frente, fica daquela cor. Mas como a gente tem outra media query aqui do tamanho médio, dizendo que quando for 48 para frente, fica dessa corzinha aqui, aí ele vai respeitar a media query maior, tá? Por isso que a gente sabe que essa quantidade de pixel também caberia aqui nessa regrinha. Só que como tem essa aqui na frente, ele vai respeitar essa, depois essa. Então só para vocês entenderem. Ah, mas por que aqui quando tá muito pequeno aqui, ó, não acontece nada? Cara, não acontece nada porque, novamente, Tailwind funciona mobile first. Então tu vai fazer... É muito difícil ter uma tela desse tamanho. Tu vai fazer, quando a tela é desse tamanho, é um celular. Então você vai construir o seu site primeiro para celular. As media queries do Tailwind, elas foram feitas para diferentes tamanhos de tela de outros dispositivos que não sejam celulares. Então constrói seu site primeiro para celular, o aplicativo ou o seu site já do tamanhozinho do celular, tudo chuchu beleza. Com as media queries, você vai adaptando o que está pronto para outros tamanhos de tela. Beleza? Por padrão, tá aqui, ó, small, medium, and large, and extra large. Você pode mudar isso também nas configurações, a gente pode dar uma olhadinha nisso aqui também, mas o ideal é que você primeiro construa para celular, depois você vai adaptando com suas media queries para outros tamanhos de tela, beleza? E antes de mudar para o nosso próximo assunto, mais uma vez, cara, pode ser redundante,
Mas não pense que o small screen do Tailwind significa que você está desenvolvendo para o tamanho de um celular. Não é, gente. É para telas pequenas, beleza? Então, primeiro faça sua construção para mobile, você lá desenvolve no tamanho mobile mesmo e depois utiliza o small, medium, large, extra large para telas pequenas, médias e grandes, beleza? Telas de outros dispositivos, sei lá, um notebook, um tablet, outra parada, beleza? Show de bola? Tá pra gente falar um pouquinho de Dark Mode agora. Então, falando um pouco sobre Dark Mode, eu sei que pode estar um pouco acelerado o conteúdo, é um conteúdo introdutório para que depois que vocês assistam esse aulão, vocês fiquem aptos aí a progredir nos estudos de vocês, a implementar tudo que vocês estão vendo aqui. Aqui é um aulão de forma introdutória mesmo, mas vai ajudar bastante se vocês prestarem atenção em tudo que a gente está vendo aqui hoje, beleza? Falando de Dark Mode, a gente tem aqui uma div. É muito simples implementar o Dark Mode no Tailwind, tá? Vamos exemplificar aqui, ó. Vamos criar uma classe. Essa classe a gente tem um BG white, beleza? Tranquilo. Deixa eu criar essa classe aqui novamente. E aqui eu vou colocar um texto verde, porque o meu Dark Mode do meu navegador tá meio bugado, eu utilizo uma extensão, mas vai funcionar também para vocês, fiquem tranquilos. Vou colocar um text green aqui, dessa cor aqui, ó, 400. Beleza, então eu tô dizendo que o meu plano de fundo aqui dessa div é branco. E a corzinha daqui, ó, ela é verdinha, né? Beleza, tudo certo. Não, vamos fazer melhor, ó. Vamos fazer melhor, ó. Aqui, vamos deixar sem nada. Beleza, sem nada por enquanto. Como que eu faço para transformar isso aqui no Dark Mode? O meu navegador aqui, ele já tá com o Dark Mode por padrão, porque eu utilizo uma extensão aqui, tá vendo, ó? Se eu clicar na minha extensão e desligar, fica assim. Ligando, fica bugado, mas fica desse jeito, tá? Para você colocar em Dark Mode, basta você fazer uma coisa. Só precisa escrever a palavra Dark atrás do comando. Pronto. Dark BG White. Significa que quando o seu sistema operacional estiver em Dark Mode, o seu código vai seguir o que o seu sistema operacional está utilizando. Beleza? Nativamente, o Tailwind ele segue a configuração do seu sistema operacional. Se ele estiver no modo normal, vai ser renderizado no modo normal. Se ele estiver em Dark Mode, vai ser renderizado em Dark Mode. Beleza? Então vamos lá. Ó. Aqui, ó. Dark Mode, BG White. Agora, né, eu faço o seguinte, ó. E se eu quiser colocar assim, como black? O que vai acontecer? Pronto. Ficou preto. Tá vendo que eu tenho uma escrita aqui, ó? Beleza. Então a gente faz o seguinte. Vamos colocar duas coisas aqui, claro, né? Então, ó, eu vou colocar um BG White, para quando não estivermos com o Dark Mode, e vou colocar um BG Black quando o sistema estiver com o Dark Mode, beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o texto aqui do P, né? Ó, o texto do P, eu quero que ele seja um texto text, eu quero que ele seja white, quando nós não estamos em Dark Mode, mas quando a gente está no Dark, ó, eu quero colocar um text green. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Tá vendo? O texto ficou verde com o fundo preto. Porque eu estou utilizando aqui o Dark Mode no meu sistema. Se eu desligar, ó, aí fica complicado, né? Se o texto for branco, vai ficar muito complicado, né? Deixa eu colocar black aqui, só por desencargo, ó. Aqui, ó, o texto tá preto, porque o meu sistema operacional tá normal. O plano de fundo tá branco, porque o meu sistema operacional tá normal. Posso mudar essa cor aqui à vontade, tá? Mas isso que muda é você. Então é super simples. Lembrando que nativamente o seu Tailwind vai seguir o que o seu sistema operacional tá seguindo, né? Como eu gosto de Dark Mode, eu sempre deixo aqui ligadinho, né? E uma curiosidade, cara, a maioria dos desenvolvedores, eles adoram usar as IDEs com Dark Mode, tá? E não só as IDEs, né? Qualquer tipo de site que eu entro, eu curto sempre deixar ele no Dark Mode. Fica mais confortável pro meu olho
Essa parada de ficar com esse branco aí estralando nos olhos não é uma parada que eu curto, beleza? Ah, mas e como é que a gente pode fazer se eu quiser deixar aquela opção, né, da pessoa clicar para mudar o Dark Mode no próprio site, para ter essa interatividade da pessoa, né? Eu achava legal isso há uns anos atrás, mas agora, putz, clicar lá para ficar mudando de Dark Mode, para quê? É só deixar o meu sistema, né, em escuro que vai ficar escuro todos os sites. Mas, para quem quer fazer isso, para quem quer deixar essa opção disponível para o usuário, basta a gente copiar uma linha de código lá no nosso CSS. Aqui na própria documentação do Tailwind, se você procurar, apertar lá Ctrl K e escrever Dark Mode, você vê isso aqui, ó. Toggling Dark Mode Manually, ou seja, para a gente ativar ele manualmente. Basta você copiar essa parada aqui, copiamos, você volta no seu código, vai no seu CSS e pum, acabou. Isso aqui vai te deixar criar um código, né, criar um botão lá, e nesse botão você colocar a tua lógica lá para clicar e mudar de Dark Mode no próprio botão, beleza? Então, nativamente vai de acordo com o seu navegador ou com o seu sistema operacional, mas você também tem a opção de mudar isso manualmente. Belezinha? E galera, esse aqui foi um aulão que a gente tentou trazer para vocês aqui a respeito do Tailwind. Ele é bem introdutório, são coisas que realmente são importantes, tá? E novamente, se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos que estão estudando, né? Comenta qualquer paradinha aqui embaixo e, mais importante, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a engajar o conteúdo, mostrar pra gente aqui, mostrar pra mim que tá fazendo sentido pra vocês e que esse conteúdo te ajuda de alguma forma, beleza? Esse foi o nosso aulão. Não se esqueçam de sempre estudar, colocar a mão no código, porque aí você não esquece. Belezinha? E me manda aqui nos comentários também qual é o próximo conteúdo que vocês querem ver. Seria legal a gente fazer um aulão assim introdutório sobre Node.js? Para mim é um assunto totalmente viável que combina muito com o que a gente está fazendo aqui. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal novamente e tamo junto, gente. E fui!